Tudo bem, Ana? Tudo bem com você? Tudo jóia. Então tá. Então vamos lá, Fernando. Primeiro, qual que seria a postura mais adequada, né, para quem tem um negócio, para as empresas encararem essa situação que a gente está vivendo agora? Pois é, Ana. Agradeço muito a oportunidade de falar sobre gestão, viu? Nesse caso específico que você colocou aí, hoje a gente está vivendo uma situação difícil e é todo mundo no mesmo barco. Então, a melhor postura nesse momento, pensando em cuidar bem dos negócios, primeiro é ter muita resiliência, né? Na prática, significa você aceitar os fatos, não ficar justificando e ter uma resposta rápida. É necessário responder rápido, não pode ficar lamentando, né? Um outro ponto fundamental é a gente ter consciência de que normalmente se enfrenta riscos e numa situação difícil como essa, os riscos são maiores. A incerteza é muito grande. Mas nós entendemos lá no Acre que gestão é você enfrentar os riscos. Precisa encarar de frente. Então, essa é uma outra postura necessária e importante, essa coragem de enfrentar os riscos. E o outro fundamental é trabalhar em equipe. Tem que fortalecer muito isso agora, especialmente buscando parcerias. Porque, de novo, como eu falei, está todo mundo no mesmo barco. Então, é importante fortalecer o trabalho em equipe buscando essas parcerias. Esses seriam, talvez, os aspectos fundamentais aí de postura que precisa ter nesse momento. Certo, certo. E algum aspecto do negócio merece uma atenção especial agora, nesse momento aí da pandemia, dessa crise? Sim, sim. Eu diria que a gente pode considerar assim como primordial cuidar das pessoas, né? Porque numa organização as pessoas são elas que agregam valor ou até destroem valor. Dependendo da maneira como elas se comportam, como elas agem, elas podem destruir valor. E no momento desse elas estão muito fragilizadas, então tem que cuidar das pessoas. Eu entendo também que o trabalho em equipe reforçado ajuda nisso, né? Como eu disse, a questão da postura. Um outro ponto fundamental é entender bem como está o mercado, como estão os seus clientes, como está a demanda, porque é um momento onde todo mundo fala, puxa, caiu a demanda, não tem mais aquele cliente comprando o meu produto ou o meu serviço. Então, como é que eu vou manter meu negócio? Nessa hora é importante estudar isso, verificar como está a situação, entender esse mercado e buscar demandas que você tem condição de atender com o seu negócio, mesmo nessa situação difícil. A gente vê inúmeros casos aí de pessoas que estão se reinventando, né? Essa é uma palavra muito oportuna, mas é necessário, é um ponto-chave. Por quê? A empresa precisa cuidar do caixa. Da mesma forma que o ser humano precisa de ar para viver, a empresa, a organização, ela precisa de dinheiro para poder fazer as coisas acontecerem. E esse dinheiro, ele não vem fácil, ainda mais numa situação como essa. Então, cuidar do caixa em termos práticos significa você cuidar dos recebimentos e dos pagamentos. Tem gente que confunde, às vezes, receita com recebimento, custos e despesas com pagamentos. Um origina o outro, mas a gente está falando aqui daquele dinheiro que entra mesmo no bolso, que entra na conta da empresa. Eu dou um exemplo. Por exemplo, eu posso fazer uma venda, vender um produto e um serviço, mas o meu cliente não consegue me pagar. Meu caixa está vulnerável. Eu preciso ter o dinheiro no caixa para eu passar esse momento. Então, você trabalhar nesse sentido, dentro de um negócio, né, cuidando do caixa, ou seja, pensando em como receber o dinheiro e pensando em como fazer com que os pagamentos aconteçam de forma ordenada com o recebimento, para que não tenha o famoso saldo negativo, é fundamental. Muito bem. E qual que é a abordagem mais eficaz também agora no contexto que a gente está vivendo, que as empresas estão passando? Olha, agora é importantíssimo ter uma visão ampla do que está acontecendo e sabendo que o nosso negócio está dentro de um sistema, é muito importante definir esse sistema e entendê-lo. Então, o sistema são todos aqueles atores que estão envolvidos com a organização. Então, nós temos fornecedores, temos os clientes, temos a concorrência, temos o governo, temos os órgãos públicos, temos as instituições financeiras, todos eles têm alguma correlação com o nosso negócio. E nós precisamos definir muito bem o foco, né? Nossa recomendação fundamental é cuidar do caixa nesse momento. E para cuidar do caixa,
entendendo o sistema, precisa fazer a correlação e saber quais são os atores que se envolvem mais ou menos com o meu caixa. Quais aqueles garantem o meu recebimento? Em quais aquele eu tenho maior pagamento? Com quem eu tenho que negociar? E uma empresa, ela precisa sempre entregar o melhor produto ou prestar o melhor serviço ao menor custo. E para isso ela tem os seus processos. Os processos precisam ter também uma visão clara de correlação com essas questões. Quais são os processos que garantem recebimentos? Quais são os processos que garantem, onde eu tenho pagamento, onde eu tenho volume de pagamento, eu tenho que tomar mais cuidado? Onde eu devo cortar custos e despesas para evitar aquele pagamento que vai dificultar meu caixa? E a combinação disso tudo, né, é você ter um domínio sobre as pessoas, que eu falei que são importantíssimas, né, estão envolvidas aí dentro desse sistema, os processos e as tecnologias. Tem que buscar nas tecnologias a condição de você fazer um trabalho de uma maneira mais ágil, de uma maneira mais eficiente. Então tem que cuidar desse triângulo. Esse triângulo é fundamental. E observando tudo isso que você comentou aqui, que a gente está comentando desde o início da live, qual seria o melhor caminho para finalmente aí conseguir os resultados desejados? Olha, uma empresa, ela precisa trabalhar de forma muito ordenada, ela precisa ter uma visão racional e ela precisa saber o caminho, e isso a gente que, dentro do nosso negócio, né, o Grupo Aquila tem feito um trabalho intensivo com seus clientes porque está vivendo isso, né? Nos últimos 2 meses a gente tem aplicado diversos conhecimentos e a gente tem aprendido muito, né? E um ponto fundamental que eu quero compartilhar com todos aqui, né, é um trabalho que foi estudado ao longo de um período muito grande, já temos isso publicado em livro e tem sido de grande sucesso nesse momento de crise, que são os 8 passos para a excelência. Né? Eu vou até mostrar para vocês aqui que esse conhecimento aqui está estruturadinho, está organizado, tá? Bem legal. Existe aqui um livro publicado. Eu vou falar um pouquinho desses 8 passos para que vocês tenham interesse de buscar aqui esse conhecimento. Né? Os 8 passos, eles começam de uma ambição. A ambição é o que motiva você saber para onde você quer ir. E hoje, nesse momento, a gente fica naquela dúvida, para onde eu vou parar? Então é importante exercitar-se, saber qual é a ambição. Para isso tem que passar por esse momento, tem que tomar todos os cuidados. E eu preciso me organizar para isso. Então o segundo passo é você estruturar bem a governança. Eu preciso ter esse time forte, muito bem estruturado, a liderança sabendo como conduzir o trabalho. A gente precisa ter também os times organizados, estruturados, para enfrentar esses desafios. Né? E a gente precisa ter uma pessoa que avalie se isso está avançando ou não. Se cada passo está sendo dado no sentido da ambição. Né? Essa figura, dentro dessa governança, a gente chama de árbitro. Então, lá no livro, vocês vão ter condição de aprender bem. É um fator diferencial. Para saber se a ambição ela é realmente factível, eu preciso buscar as evidências, eu preciso saber se no mercado realmente eu tenho as oportunidades, se nos meus processos eu tenho condição de me organizar e me estruturar para poder alcançar aquela ambição. Então, eu preciso coletar as evidências. Esse é o terceiro passo, as evidências de que aquilo é possível. Né? Uma vez que eu já tenho isso estruturado, eu tenho condição de fazer um plano de trabalho, eu tenho condição de assegurar que eu vou chegar na direção da minha ambição. Eu tenho que garantir a produtividade. Então, o que deve ser feito precisa estar muito claro, planejado, e as pessoas precisam saber disso. Para eu entregar bem, eu preciso ter gente capaz e gente competente. Como as pessoas são um ponto fundamental, e eu falei isso um pouquinho antes, né? É muito importante valorizar a qualidade técnica que existe. A empresa ela tem suas qualidades técnicas, que estão principalmente demonstradas, né, materializadas no seu produto, mas é fruto de muito conhecimento, dedicação, esforço, suor de equipes, de pessoas. Então, isso precisa também ser evidenciado. Bom, eu tenho isso tudo estruturado, eu tenho que implantar, eu tenho que seguir. E nem todo planejamento, especialmente em momentos de incerteza, eles vão garantir o resultado de uma maneira tão rápida. Então, eu preciso ter muita disciplina no acompanhamento. Eu preciso garantir
que a cada passo eu verifique o que está acontecendo. Aquilo tudo que eu estudei está acontecendo, está indo no caminho que eu espero. Essa disciplina é fundamental, né? Para que, ao final, eu consiga conquistar o resultado. Só que eu não posso esperar para ver se o resultado está vindo no final. Eu tenho que, dentro dessa disciplina, observar se o resultado que eu espero está acontecendo. Então, olhar o resultado é o 7º passo. E o 8º passo é trabalhar de uma maneira transparente. É a transparência, ou seja, todos que estão envolvidos nessa situação, e agora mais do que nunca, precisam saber o que está acontecendo. Qual é o plano? Estamos seguindo no caminho certo? Onde está pegando que a gente precisa trabalhar? Essa transparência, essa comunicação clara, ela precisa acontecer, especialmente nesse momento. Então, dessa forma, a gente entende que tem um caminho aí que é muito estruturado, e ele tem sido de grande sucesso. A gente tem conseguido aplicar ele com muito sucesso agora. Uhum. E esse livro que você falou, quem tiver interesse, como que pode fazer para ter acesso a ele? Pois é, já entrem aí no nosso site, www.aquila.com.br, entrem lá no link da Escola de Gestão, vocês vão ter orientações lá de como buscar o nosso livro. Certo. E outras publicações muito interessantes também. Tá ótimo. Fernando, eu queria lembrar que a gente publicou recente matéria falando sobre a Drogaria Araújo, e o Modesto Araújo, ele disse que em momentos de crise a gente tem que tirar o S, tire o S e crie, né? Tira o S da crise e crie. Então, você acha que esse momento é um momento de criar? Sem dúvida. Isso volta naquele ponto, né? É aceitar o fato e dar uma resposta rápida. E a resposta rápida, assim como você colocou aí, que foi destacada aí pelo senhor Modesto, eu tenho que criar, eu tenho que mudar. O meu mercado agora, ele é diferente. Uma coisa a gente não tem dúvida, a empresa depende de clientes para sobreviver, e esses clientes precisam ajudar a abastecer o caixa. Como que você faz isso? Agregando valor para esses clientes. Hoje existe um novo ambiente, então precisa saber como que se agrega valor para as pessoas nesse novo ambiente. Tem que criar. Entendi. E a gente tem uma pergunta aqui que chegou para a gente pelo chat aqui no Instagram, perguntando se as cooperativas elas são interessantes também nesse momento agora da pandemia, né? Do decorrer da pandemia, na verdade. Se as cooperativas seriam uma opção interessante. Olha, tudo que for no sentido de a gente assegurar que as pessoas trabalhem juntas, ou seja, fortalecer o trabalho em equipe, aquilo que eu falei, buscar as parcerias, é positivo. Então, eu acredito sim que um trabalho como esse pode levar a um resultado interessante, a uma motivação especial, mas precisa ser considerando esses aspectos. E então, vamos lá, Fernando, para quem chegou agora aqui na nossa live, o que você pode falar para a gente dar uma resumida sobre essas medidas que podem ser adotadas para a gente não perder o rumo do negócio na atual conjuntura? Tá legal. Então, olha, de tudo que eu falei, eu resumiria talvez o seguinte. Numa situação como essa, assim como numa situação uma situação satisfatória, bons ventos, né? Numa situação satisfatória, nem todo mundo ganha, nem todo mundo aproveita os ventos. Assim como numa situação dita crise, né? Mas que nós temos que buscar sempre tirar o S, esse é um conceito interessante, nem todos perdem. É importante ter consciência disso e buscar caminhos para você também não perder. Então, o que eu falei, primeiro, a gente tem que ter uma postura adequada nesse momento. Resiliência, né? Aceitação, resposta rápida, não ficar justificando. Né? Coragem para enfrentar os desafios e fortalecer todo o trabalho em equipe. Do ponto de vista de aspectos-chave do negócio que precisa ser observado, precisa valorizar as pessoas. Essas pessoas agregam e destroem valor, então eu preciso valorizá-las. Preciso ter muita atenção ao meu mercado de clientes, são eles que garantem o abastecimento do meu resultado, porque são eles que contribuem, e para isso eu tenho que fazer uma troca muito valiosa com eles, e para esse valor ser reconhecido, eu preciso entender a situação atual. Mudou, então eu tenho que cuidar do mercado. E eu tenho que cuidar do caixa, a empresa vive do caixa. Cuidar de recebimentos e pagamentos. Não ficar só satisfeito em olhar o resultado
daquilo que eu vendi e daquilo que porque eu posso ter vendido e não ter recebido. Eu posso ter contratado um recurso, mas ainda não paguei, eu preciso ter essa noção. O equilíbrio do caixa agora é fundamental. E dentro de uma situação onde eu tenho que tomar esses cuidados, eu preciso ter uma noção clara do todo. Eu preciso de entender todo o sistema envolvido, quais são as partes relacionadas, como elas estão relacionadas com todas as questões que eu tenho. Por exemplo, a questão de caixa. Quem garante o meu recebimento? Com quem que eu tenho que me relacionar para poder fazer os pagamentos? Dominar os processos, ou seja, garantir que todos os processos estejam bem gerenciados e seguir esses 8 passos aqui com bastante disciplina, né, que estão aqui, esse ensinamento está nesse livro, que a gente pode contribuir com vocês aí, dando um conhecimento que foi agregado aí com anos de trabalho, né, e brilhantemente escrito aí pelos nossos colegas. Em síntese é isso. Tudo depende da atitude para encarar a situação e qual é a abordagem que você vai ter. Claro, cara. Tá ótimo, Fernando. Você quer deixar novamente os contatos? Como é que o pessoal pode encontrar aí o Aquila? Perfeitamente. Entre nas redes sociais, podem nos buscar. Eu recomendo buscar aí no site www.aquila.com.br. Né? Lá vocês têm condição de acessar a nossa escola de gestão, conhecer as nossas publicações, né? Conhecer um pouco das nossas abordagens. Tem muitas matérias que a gente tem aproveitado essa oportunidade também de compartilhar esse conhecimento. Agora que está todo mundo nessa, né? Está todo mundo tendo que viver essa nova situação, já que existe essa tolerância agora, vamos aproveitar, né? E é por isso também, Ana, que eu agradeço muito a oportunidade de vocês de poder passar um pouquinho dessa experiência e desse conhecimento e me colocar à disposição aí dentro desse grupo que hoje tem trabalhado muito, assim como vários, né? Para poder vencer esses desafios e a nossa necessidade de cuidar dos nossos clientes é óbvia, né? Se nossos clientes não ficam bem, como que a gente vai ficar no futuro? Todos têm que pensar assim, trabalhar muito, contribuir. Claro, claro. Nós é que agradecemos aí a sua presença. Lembrando que o Papo de Gestão, a gente tem publicado artigos do Papo de Gestão no site também, diariodocomércio.com.br. Quem tiver interesse pode acessar para conferir lá outros artigos também muito bons. E essa live vai estar disponível no nosso canal do YouTube e no Dailymotion do Diário do Comércio e nas redes sociais também do Aquila. Você pode consultar lá para quem chegou agora por último, quiser ver desde o começo a live, pode acessar nesses canais também. Eu te agradeço muito, viu, Fernando? A gratidão é recíproca, então. Então tá, até a próxima, um abraço.